Um objetivo nem sempre é para ser alcançado. Muitas vezes, ele serve simplesmente como algo para se mirar. Isso é Bruce Lee. Você provavelmente já ouviu de tudo. Acorde antes do nascer do sol. Arrase na sua rotina matinal. Tome banhos frios. Elimine distrações. Siga o plano. E talvez você até tenha tentado. Você seguiu as regras. Você seguiu os gurus. Você seguiu os passos. Mas algo ainda não encaixa. Você acorda, se esforça, marca as caixas de tarefas e mesmo assim, aquela sensação não vai embora. Aquele sentimento silencioso de que você está correndo, mas sem nunca chegar a lugar algum. Como se algo estivesse sempre faltando, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Talvez você não seja preguiçoso. Talvez você não esteja quebrado. Talvez você só esteja perseguindo uma versão de sucesso que nunca foi verdadeiramente sua. E se esse pensamento te incomoda um pouco, você não está sozinho. Porque a maioria das pessoas está vivendo a vida como se fosse uma corrida em direção a uma linha de chegada que elas nem sequer escolheram, e elas estão exaustas. É por isso que hoje vamos entrar na mente de um homem que se recusou a viver pelo projeto de outra pessoa, Bruce Lee. Ele não era apenas um lutador, ele era um pensador, um fazedor, um filósofo em movimento. E suas ideias sobre objetivos não eram o que você esperaria. Ele não acreditava que todo objetivo precisava ser alcançado. Às vezes, um objetivo existia apenas para te dar uma direção, para fixar seus olhos à frente, para guiar seus passos, mesmo que você nunca chegasse lá. E essa única mudança de mentalidade pode te libertar de anos de pressão, frustração e autocrítica. Então, se você está cansado de sentir que nunca é o suficiente, este vídeo pode te dar o que aquelas fórmulas passo a passo nunca conseguiram. Uma nova maneira de ver o caminho que você já está trilhando. Vamos começar. Tópico 1. O perigo de se obcecar por resultados. Com todo esse foco em sucesso, em estabelecer metas, atingir alvos e alcançar grandes coisas, você pensaria que estaríamos melhores, mais realizados, mais vivos, mais conectados. Mas não é isso que está acontecendo. Porque quanto mais obcecados nos tornamos com os resultados, mais desconectados nos sentimos de nós mesmos. As pessoas acordam e vivem como máquinas movidas por prazos, pressão e expectativas. E no fundo elas pensam: se eu apenas alcançar aquela próxima meta, então eu vou me sentir bem. Se eu conquistar mais, finalmente vou sentir que sou o suficiente. Mas a verdade? A linha de chegada continua se movendo. A satisfação nunca dura. E a pressão nunca para. Bruce Lee entendia isso. Ele via o que essa obsessão faz com as pessoas. Ela rouba o presente. Ela cria ansiedade, medo e autojulgamento constante. Ele disse uma vez: raramente um objetivo é alcançado em um único passo. E, no entanto, a maioria das pessoas trata cada marco perdido como se tivessem falhado completamente. Elas se esquecem. O valor não está apenas no resultado, está em quem você se torna enquanto o persegue. Bruce acreditava que nossos pensamentos nos moldam. Pensamentos são coisas, ele dizia. Então, se seus pensamentos estão sempre focados na linha de chegada, você nunca consegue estar presente para a corrida de verdade. Você perde o crescimento diário. Você perde as pequenas vitórias. Você perde os momentos que te mudam silenciosamente, de dentro para fora. Bruce não treinava para impressionar ninguém. Ele não performava por aplausos. Ele treinava porque o processo o refinava, o afiava, o ancorava. Ele era comprometido com o caminho, não apenas com o prêmio. Então, se você se sente travado, talvez não seja porque está fazendo errado. Talvez seja porque te ensinaram a valorizar o fim mais do que a evolução. E Bruce, ele escolhia a evolução, todas as vezes. Tópico 2. Objetivos como bússola, não como destino. A maioria das pessoas vê os objetivos como uma linha de chegada, um lugar para chegar, um momento para finalmente se sentir pronto, completo, bem-sucedido, validado. Mas Bruce Lee não pensava assim. Para ele, um objetivo não era um destino. Era uma bússola, algo para te apontar uma direção, não um lugar onde você tinha que chegar. Essa pequena diferença muda tudo.
Porque quando você pensa em objetivos como destinos, você começa a medir seu valor pela distância que está do fim. E quando você ainda não chegou lá, você sente que falhou. Você se sente atrasado. Você se sente quebrado. Mas se o objetivo é apenas uma bússola, então a pressão desaparece. Você está livre para se mover, livre para se ajustar, livre para continuar, mesmo que o caminho mude. Bruce disse: um objetivo nem sempre é para ser alcançado. Muitas vezes ele serve simplesmente como algo para se mirar. Ele entendia que a jornada te molda de maneiras que o resultado jamais conseguiria. A pessoa que começa a jornada raramente é a mesma pessoa que a termina. Por quê? Porque é no fazer, no tentar, no falhar, no aprender, que o crescimento acontece. Bruce não precisava chegar a lugar nenhum. Ele só precisava continuar evoluindo. Ele não buscava certeza. Ele buscava movimento. Ele fluía. Não porque estava perdido, mas porque estava presente. Quando os objetivos se tornam muito rígidos, nós também nos tornamos rígidos. E tudo o que é rígido, eventualmente quebra. Mas quando os objetivos são flexíveis, como uma bússola, você se torna adaptável. Você se mantém vivo. Você se mantém real. Você para de perseguir a perfeição e começa a viver com propósito. Então, talvez a verdadeira pergunta não seja: estou me aproximando do meu objetivo? Talvez seja: estou me movendo na direção certa? Porque Bruce não estava perseguindo um final. Ele estava se tornando alguém, a cada santo dia. Tópico 3. A adaptabilidade é a verdadeira força. Seja a água, meu amigo. Você já viu essa citação? Talvez numa camiseta, numa tatuagem ou num clipe viral online. Mas não era apenas uma frase legal que Bruce Lee soltou numa entrevista. Era uma filosofia, uma mentalidade, um modo de vida. A água não resiste. Ela não discute. Ela não força. Ela flui. Ela se adapta. Ela preenche o espaço sem perder sua essência. E quando o mundo ao seu redor continua mudando, quando seus planos desmoronam, quando seus objetivos mudam, quando nada sai como você esperava, é aí que ser como a água mais importa. O problema é que somos ensinados a ser rígidos. Faça o plano, siga o plano, nunca desista, avance a qualquer custo. Mas Bruce entendia algo mais profundo. Força não é sobre nunca se curvar. É sobre saber quando se curvar e como se recuperar. Ser adaptável não significa que você é fraco. Significa que você está vivo. A água pode colidir com força, mas também pode deslizar por frestas, desgastar a pedra e encontrar seu caminho de volta, todas as vezes. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu um fracasso só porque o caminho mudou? Como se mudar de direção significasse desistir. Mas talvez não significasse. Talvez significasse ouvir, aprender, ajustar. Bruce não forçava a vida a seguir seus planos. Ele respondia à vida. Ele lia a situação, permanecia presente e se movia com intenção, não com ego. E num mundo obcecado em se manter no trilho, seu maior poder era a capacidade de mudar de rumo sem perder o ímpeto. Quando você é adaptável, você é perigoso, no melhor sentido, porque você não pode ser quebrado pela mudança. Você se torna a mudança. Você não precisa que o caminho seja perfeito. Você só precisa continuar se movendo com propósito e fluidez. Tópico 4. O crescimento mora na jornada, não no troféu. Todos nós conhecemos a sensação, aquele pensamento que sussurra: vou me sentir melhor quando chegar lá. Quando eu atingir aquela meta. Quando eu finalmente conquistar o que venho perseguindo. E então, você chega lá. E de alguma forma, ainda não é o suficiente. A euforia passa, a sensação se vai, e a fome volta. Essa é a armadilha. Bruce Lee sabia que se você vive pelo troféu, passará a vida inteira perseguindo, sem nunca chegar. Porque não é o prêmio que te muda, é a busca. São as manhãs cedo, quando ninguém está olhando. As repetições que você faz quando está cansado. As pequenas vitórias invisíveis que você coleciona todos os dias. Bruce não treinava por aplausos. Ele não lutava por validação. Ele treinava para evoluir.
para aprimorar seu corpo, para clarear sua mente, para fortalecer seu espírito. Ele disse uma vez: não reze por uma vida fácil, reze pela força para suportar uma vida difícil. E esse tipo de força não vem de resultados, vem de comparecer, de cair e levantar de novo, de abraçar as partes difíceis, não de evitá-las. Então, talvez você não tenha vencido, talvez não tenha atingido o alvo, talvez você ainda esteja no caminho tentando entender as coisas. Mas olhe para você, você ainda está de pé, ainda se movendo, ainda crescendo, e esse é o verdadeiro sucesso. Não é sobre cruzar uma linha de chegada, é sobre se tornar alguém através do processo. Você pode pendurar a medalha, você pode postar o vídeo dos melhores momentos. Mas a verdade é que o que você carrega por dentro é o que realmente permanece. Bruce entendia isso. Ele não era obcecado por resultados. Ele estava comprometido em se tornar a versão mais honesta de si mesmo, através do esforço, através da disciplina, através de fazer o trabalho. E se você está fazendo o trabalho, você já está no caminho certo, quer alguém veja ou não. Conclusão. Então, talvez o objetivo não precise mudar. Talvez seja a forma como você o segura que precise mudar. Bruce Lee não te diria para se esforçar mais. Ele não te diria para perseguir mais rápido. Ele te diria para pausar, respirar, para se mover com intenção. Ele te lembraria que um objetivo é apenas um guia, não um veredito, não um peso, não o seu valor. Você não está aqui para chegar. Você está aqui para crescer, para evoluir, para se moldar através do processo, não apenas do resultado. Então, se você tem se sentido para trás, talvez você não esteja para trás. Talvez você só esteja olhando para o placar errado. Bruce não vivia por troféus. Ele vivia por transformação. E a cada dia que você aparece, se ajusta, aprende e continua caminhando, você também está se transformando. Agora mesmo. Se isso ressoou em você, envie para alguém que tem perseguido um objetivo, mas esquecido do próprio crescimento ao longo do caminho. Porque às vezes não precisamos de mais motivação. Apenas de um lembrete. Você já está se tornando algo poderoso. Mesmo que ninguém veja ainda,